Sabia que mandalas afastam pessoas negativas? Basta mandá-las a merda. Oi, gente. Boa noite, flor da noite. Vamos começar mais uma live. Vocês estão me ouvindo bem? Dá pra ouvir direito? Gente, tô com uma sombra aqui na cara. Deixa eu ver se aqui melhora. Porque tem que ser de cá pra lá, né, Catarina? Vocês estão conseguindo me ouvir? Porque eu botei o microfone depois, não sei se dá pra ouvir. Me responde aí se dá pra ouvir. Dá? Oi, Conceição. Adoro seus comentários. Oi, Celso. Dá pra ouvir então, né, gente? Porque eu tô falando aqui, ninguém tá me respondendo se tá ouvindo ou não. Tô aqui sem saber se dá pra ouvir. Sim, Cat. Ai, que saudade. Ah, então tá. Então dá pra ouvir. Então tá bom. Isa, boa noite. Boa noite, gente. Oi. Também te adoro. Conrado. Giovana, sim, dá. Ah, então Mara. Tá tudo certo por aqui, não é mesmo? Olá. Olá, Catarina, minha xará. Amélia. Ih. Então tá, gente. Que bom que dá pra ouvir bem. Olha, hoje eu tô aqui sem filtros, sem maquiagem também. Tá bom, né? Só a sombra que tá fazendo meu nariz, tô fazendo a sombra. Parece que eu tenho uma olheira na vertical, mas tá tudo bem. Soraya, muito sua fã. Beijo, Soraya. Adoro seu nome. Eu vou convidar a Laila, gente. A gente introduz aqui nossa live juntas, tá? Vamos chamar aqui. Ai, cara, eu sempre esqueço. Laila. Convidei, gente. Vamos agora esperar. Aí. Oi, amiga. Oi, boa noite. Boa noite, boa noite. Tá me ouvindo? Boa noite, gente. Tá me ouvindo bem? Eu tô ouvindo. Você tá ouvindo? Sim, sim, tô ouvindo. Eu acho que a Da gente tá última só com vez um a gente estava delayzinho, com. amiga. Tá com delay? É, porque eu falo e você me responde tipo um pouco depois. Hum, Tem essa sensação. não sei aqui como mudar. Você tem os dados? Bom, Porque vamos, eu, às vamos- vezes, os meus dados às vezes é melhor que o meu Wi-Fi. Boa, vou fazer isso. Não, tá nos dados também. Ah, é? Ah. E vocês aí, escutam a gente? Tá muito delay ou tá dando pra entender? Vamos esperar as respostas. Eu acho que. Acho que agora foi, não, amiga? Aqui tá ótimo. Acho que Ali, o sim, Arthur falou. Então tá. Mara. Quer começar falando, amiga? Vamos Como lá, que vai vamos ser hoje? começar essa noite de partilhas das nossas aventuras de vida, né? É, Deixa eu hoje a desligar gente vai falar aqui. sobre prazer Como em é? todos os sentidos da nossa vida, né? O prazer pleno, né? O prazer de viver. E vamos partilhar nossas experiências e vamos abrir. Ah, amiga, isso era outra coisa que eu ia falar que eu não falei antes, mas a gente pode falar aqui também que não tem problema. A gente pode convidar alguém aqui para a live para fazer com a gente, para partilhar a experiência. Ah, ótimo. Sim, Né? vamos. Que Então aí é vamos bom que a lá. gente consegue abrir um diálogo mesmo, né? É.
Eu acho que tá só um pouco de delay, mas eu acho que não tem problema, não. Só que às vezes eu posso falar e você vai estar falando enquanto eu tiver te respondido. Mas eu não te cortei. Tá, tá. Se vocês perceberem alguma coisa que tá difícil de entender, a gente sinaliza aí, por favor, gente. Né? Então tá, amiga. Quer começar falando? Bom, a gente resolveu fazer essa partilha sobre o prazer feminino, pensando na nossa trajetória de vida, né? O que que a gente viveu até hoje na nossa vida, buscando esse prazer, né? A gente falou na live passada do que era o prazer para nós, abrimos também para essa conversa com vocês, do que é o prazer para vocês e do que é o prazer para a mulher, né? Que, embora a gente esteja caminhando aí para um novo momento planetário, assim estamos vibrando, a gente ainda está passando, né, por uma transição forte de ser mulher nesse mundo, né? Então, caminhando aí para um lugar, né, de mais potência da nossa feminilidade, mas não da nossa feminilidade no sentido convencional da palavra, né, mas se afirmando como mulher nesse mundo, com todos os nossos direitos e potenciais cada vez mais expandidos. E aí, nessa nossa partilha anterior, a gente achou maravilhoso, assim, depois fazendo esse balanço, né, Cat, de como essas interações com vocês foram muito preciosas e a gente começou a relembrar também o nosso caminho, a nossa trajetória. E a gente falou, bom, acho que na próxima seria interessante a gente aprofundar mais as nossas trajetórias de vida. E, bom, eu acho que a Cat podia começar contando as histórias dela, que eu sei um pouco das aventuras já, da Cat viajante, dessa gata viajante. Gente, eu não sei se vocês. Eu tô falando Cat porque é o apelido dela desde que eu conheci a Catarina, e que eu acho maravilhoso ter um apelido, né? Que já é gata. Ai, amiga. Então, muitas coisas, né? O prazer, ele é muito interessante porque a gente sempre e tem uma filosofia na parte da filosofia budista, que foi uma filosofia que eu segui muito tempo, né? Eu sigo ainda em muitos aspectos, né? Mas o budismo tem uma coisa, né? O budismo mais tradicional, assim, não é nem o mais tradicional, o budismo mesmo. Ele tem essa coisa de que a gente não deve se apegar aos prazeres, né? Eu acho que é um pouco o oposto, acho que, do que eu penso hoje, assim, porque ele fala que você é, não deve não deve se envolver com os prazeres, né? Você deve Uhum. ter o mínimo possível, tanto é que nos retiros budistas você não usa nada, né, de perfume, de joia, né, de roupa, você tem que estar sempre com o ombro coberto, e você está sempre focado na sua respiração, é só respiração, 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 respiração. E você, mesmo se você sentir uma sensação de prazer, você não pode se apegar a essa sensação de prazer, né? Mas eu dei uma reconfigurada e uma repaginada no budismo e fiz o meu próprio budismo. E eu acho que sim, a gente deve fazer acho que a gente Melhor deve sim budismo. ter prazer. O melhor budismo é o meu. É o nosso próprio, né? A nossa própria filosofia de Eu, vida mesmo. É a gente eu acho usar mesmo. todas as ferramentas que a gente aprende para a gente entender o que faz bem realmente para a gente, o que alimenta a nossa alma, né? É, Porque porque até eu, uma, eu até penso em uma muitas filosofia, filosofias, uma assim. religião, ela pode se tornar um apego, né? Então, falando de É, desapego, a sim. gente tem que desapegar. É importante, às vezes, em algum momento da vida, desapegar até disso, né? Exatamente, porque o próprio Buda, né, diz que não era budista, né? Então,
né? Ele também não pediu para ninguém seguir ele, nem nada disso, né? Então é tudo, enfim, né? Eu acho que a gente deve pegar um pouco, eu, né? Cada um faz o que quer da vida, mas eu procuro pegar das filosofias o que me interessa, mais montar a minha própria filosofia que eu acredito. E, mas em relação à questão do prazer, eu acho sim que a gente tem que ter prazer, né? Que a gente deve buscar o prazer, gente. A gente está aqui, né, no mundo da matéria, e a gente tem que usufruir do que a gente puder, né? Eu acho que né, a gente tem que usufruir das coisas maravilhosas que a gente tem que é ofertado pra gente. Isso não é pecado, né? Eu acho que a gente tem que sim ter isso, não ser o prazer, o objetivo né, da vida, porque a gente tem dor, porque viver é também sofrer, infelizmente, mas porque né, a gente não controla tudo na nossa vida, mas a gente tem que buscar prazer, sim. Mas eu concordo com o Uhum. budismo no que ele diz que a gente não deve se apegar a ele, no sentido de que, se eu não tiver esse prazer, eu não vou ser feliz, né? Então, Uhum. é também saber um pouco, saber ter prazer e saber que você tem várias coisas que podem te dar prazer também, né? E saber, inclusive, que a respiração pode ser uma forma de você ter prazer. E mas em relação às minhas experiências particulares, né, voltando ao assunto, eu busquei muito isso, eu acho que nas viagens, né? E das formas mais variadas possíveis. Essa do budismo, eu posso até falar essa do budismo também, assim, porque na Tailândia foi uma mistura de prazeres, assim, foi um pouquinho de namastê, um pouquinho de rebolada também. Vou focar na Tailândia, então, porque lá eu cheguei primeiro numa ilha e fiquei morando nessa ilha. E nessa ilha era festa de dia até a noite, né? E eu morava num bangalô junto com uma amiga, que era massoterapeuta, e ela trabalhava ali num resort, não é nem um resort, é um espaço de terapia, né? E é que era do lado ali, a gente fazia tudo andando assim, meio na floresta, na beira do mar. Era lindo o lugar. E aí tinha muita festa, né? Então, a minha rotina durante um período era fazer yoga e ir pra festa. E fim de semana a festa começava às 10 da noite, acabava às 10 da manhã no dia seguinte. E você, para ir de uma festa para outra, você fazia trilha. Nessa busca do Adoro. prazer de dançar. Eu amava dançar. Então, assim, eu acho que o prazer aí na Tailândia, nesse início, teve muito a ver com a música e com a dança. De dançar naquele lugar maravilhoso com pessoas do mundo inteiro, que você olhava, gente do mundo inteiro, né? Você tá ali na Ásia, então é gente da Ásia, gente, sabe, é uma mistura maravilhosa. Então, assim, eu acho que o prazer da dança, né? A dança traz um prazer que é maravilhoso e é inexplicável, porque é um prazer que você não depende de ninguém, né? Falando da dança sua pessoal, né? Com você mesmo, né? Que é o que eu gosto mais, Uhum. que é dançar com a caixa de som. Uhum. Então, lá na Tailândia teve essa parte muito forte. Logo depois disso, eu saí de lá direto para o retiro budista, para a floresta, com os monges, para viver o retiro de silêncio lá 11 dias. E aí é engraçado porque eu tive prazer nesse lugar, eu tive muito prazer nesse lugar também. Mas eu tive também antes. E é legal ver os dois lados, né, que o prazer pode ter, eu acho. Porque esse outro lado da Tailândia, que era essa coisa de yoga e festa, né? 80% festa e 20% yoga. E depois ir pro retiro na floresta, morar lá com os monges, que aí você não podia falar, né? Durante 11 dias, você tinha aquela rotina de acordar às 4:30 da manhã, meditação em grupo, meditação andando, e mantra, e aquela coisa toda. Mas era um lugar que eu tinha um prazer também tão grande que, que era o prazer de me descobrir, que isso eu tenho muito, né? De me conhecer, né? O prazer de falar, nossa, porque tem coisas que eu vivi ali que não foram fáceis, mas no fim, eu tive prazer muito, assim, de passar por isso tudo e no fim olhar para trás e assim, nossa, sabe? O prazer do silêncio também, o prazer da natureza, de estar ali que tinha hot springs, que é tipo umas banheiras de água vulcânica, sabe? De umas azuis, assim, que sai fumaça quente. Então, no retiro tinha isso, de silêncio. Sim, E era um prazer lugar de visual água. também, porque não.
não era só assim, porque nessas águas termais estava toda nessa, imagina, 11 dias de silêncio, no meio da floresta, com um dragão, aqueles dragões, sabe, da Tailândia, passeando lá uns bichos, aqueles geckos, que é tipo umas lagartixas coloridas, assim. E era separado homem e mulher. Nessa parte do hot spring, que as mulheres iam se banhar, a gente não podia ir de biquíni, a gente tinha que ir de sarong, que era tipo um pano que a gente enrolava para tomar banho colorido. Então era aquela natureza com aquela água transparente e aqueles pontos de cor, assim, e aquelas mulheres do mundo inteiro. Nossa, amiga, que lindo! Lembrei agora, lindo essa cena. É muito lindo mesmo. Lembrei, muito lindo. E aquelas mulheres, tipo, sabe, de vários lugares do mundo, todas ali naquele vaporzinho de água, no meio da floresta, em silêncio. Era assim, era lindo. É um prazer em todos os sentidos. É visual, é sensorial, porque é quente, né? Então, esse é das viagens que eu tive mais prazer, assim, em vários lados, sabe? Em todos os meus lados, né? Porque não é só o lado da meditação, mas o lado da festa também. Da festa foi ótimo também. Mas esses pontos, assim, que eu fico lembrando, assim, nossa. E não pode dizer que não tem prazer, né? Mesmo no retiro budista, né? A pessoa vai para sentir prazer, né? Dentro da água quente, né? Porque se não for para sentir prazer, não sabe o que é. Mas, enfim, essa é uma das lembranças que eu tenho. E Foi você, interessante amiga? você falar da dança, né? Porque, de certa forma, é, você voltou num prazer muito essencial, que eu acho que é essencial de nós, né, mulheres, porque se você for ver ao longo da história do feminino, as mulheres sempre dançaram e as mulheres sempre dançaram unidas em grupo e a gente foi perdendo isso, né, ao longo dos anos, das décadas, dos milênios. E se a gente volta ao estudo de algumas sociedades tribais primitivas, a gente vai ver que sempre houve a dança como expressão essencial, né, do homem e das mulheres e também dos homens, né? Falando de gênero, dos homens também, porque não existia nenhum tipo de preconceito como existe hoje, essa divisão de que homens não dançam, as mulheres é que dançam, isso era uma bobagem. Isso é uma bobagem, né, hoje, porque antes a forma como esses povos viam isso, e tanto que se a gente voltar em alguns registros antigos, né, até nos livros de história, até nos livros de arte da escola, a gente tem lá essa informação, que as primeiras manifestações artísticas da humanidade foi a dança. A dança, e se eu não me engano, a dança ainda veio antes dos primeiros desenhos, das primeiras formas de pintura rupestre. Nossa. Então, por quê? Porque a partir do momento que o homem descobriu o fogo, eles começaram a ritualizar em volta do fogo. Olha, eu fico toda arrepiada, porque eu já estive nesses lugares, nessas tribos, em vários acessos que eu já tive, em várias meditações, assim, e foi realmente muito emocionante poder voltar, né, com a minha consciência até esses lugares. Então a dança também, para mim, foi algo que se tornou o meu grande prazer, depois de passar por um processo profundo desde a minha infância de acreditar que eu não dançava, que meu corpo não dançava, que eu era dura para dançar e todas essas crenças que a gente vai criando porque a gente escuta uma coisa aqui, a gente cresce aprendendo a se comparar ao invés de acessar a nossa essência, se conectar com a nossa essência. E aí, assim, passando bem rápido aí por alguns momentos da minha vida, né? Aproveitando que a Catarina trouxe essa lembrança de festa, lá depois da adolescência, já na época de faculdade, 20 e poucos anos, foi uma época que eu fui em muitos festivais de música eletrônica, e era um momento que eu sentia assim, um prazer imenso em dançar, justamente porque era a forma que na época eu encontrei de dançar livre de qualquer tipo de repressão, de padrão. Então não era uma aula de dança onde eu ia aprender uma técnica e se eu fizesse errado aquela técnica eu ia me julgar ou ia me sentir julgada.
Nada contra aprender técnicas. Hoje eu aprendo técnicas também, mas é o equilíbrio da coisa, né? Quando a gente está muito travada ainda nessa nossa descoberta com o corpo, muita técnica pode fazer a gente travar ainda mais. Então, naquela época, foi um caminho inconsciente que eu descobri para liberar meu corpo. É claro que hoje, né, já passei por outros caminhos e aquilo lá que eu vivi já não faz mais sentido, mas foi um momento muito importante para a minha vida, para eu experimentar essa forma, né, de dançar com o corpo e nesses lugares lindos também, na natureza, também com uma decoração linda, nesses festivais que trazem muita inspiração artística também, né? E aí, pouco depois disso, e aí era isso, era um momento, né, da vida, alta juventude, de festa, de dança, de festivais, até que eu descobri uma sala de meditação na minha cidade. E comecei a frequentar essa meditação aos sábados à noite, 7 horas da noite. Acho que eles faziam de propósito também. Pra, tipo assim, você ter que escolher, né? Ou a balada ou a meditação. A meditação. E aí, não, acho que era, não sei se era 7, 8 horas, mas eu sei que durava até 9, 10 horas da noite, às vezes. E eu senti um chamado muito grande da alma, assim, para começar a entender o que que era isso de meditação, né? Eu já estava há muitos anos sem uma busca espiritual efetiva na minha vida, e eu comecei a frequentar esse espaço. E eu lembro que, como a minha cabeça ainda era muito, né, dividida para esses prazeres, ainda não sabia entender o que de fato me dava prazer, o que eu fazia? Eu saía da meditação, ficava contando no relógio, era ótima a meditação, eu amava, ficava leve. Saía da meditação e ia encontrar a minha galera que estava no bar ou na balada, já começando a balada. E aí, É raro, não, mas e era, acontece e com era frequência. E era uma coisa muito curiosa, porque eu saía assim num bem-estar tão grande, e chegava assim, nos primeiros momentos, fazia sentido ainda essa divisão, né, de meditação, balada. Depois começou a não fazer sentido, mas para dizer que hoje, né, hoje eu consigo ver o equilíbrio de tudo isso, assim, a gente vai aprendendo, né, com o nosso, com as nossas vivências de vida, a gente vai aprendendo que tudo é uma forma de se equilibrar. E bom, e aí essa é uma das minhas experiências com prazer, né? Que o prazer às vezes cria essa, a gente, prazer não, a gente cria essa dualidade com prazer. E é uma dualidade, como a gente falou na outra live, muito relacionada à culpa. Então, se eu estou indo meditar, eu não posso ir para a balada depois. Se eu estou indo para a balada, eu não posso ter uma vida onde eu medite durante a semana. E a gente fica dividindo as coisas, sendo que a gente pode curtir uma festa de uma forma muito saudável, muito agradável, sem, né, causar nenhum tipo de dano para o nosso corpo. A gente pode meditar em festa, em dança, né? A gente, que é o que eu faço hoje também, eu ensino a meditar dançando. Então, a gente consegue o equilíbrio de tudo, só que é isso, é importante a gente tirar essa culpa que a gente carrega, que faz com que o prazer comece a ser uma coisa dual. É, exatamente, é isso mesmo que você tinha falado da meditação, depois vou para o bar depois da meditação, que você gostava, e aí que você cria internamente esse espaço, né? Fala, não, agora é a hora de meditar, mas depois de meditar, ai meu Deus, que culpa. Ou então, ai, hoje é o dia que eu vou fazer meu retiro, não posso sair para beber. Ou então, ai, não, né? E você fica criando. Eu era a pessoa mais dividida do mundo. Às vezes eu tinha fases. Não, agora eu sou mestre yogi da floresta, vou ficar aqui só fazendo yoga todo dia, bebendo suco detox todo dia de manhã.
E é isso, a minha vida, não saio. E aí depois, o que acontece é que não dá para sustentar nem um lado nem o outro. E aí depois não, é só festa, 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 só sair. E aí também não é sustentável, porque não dá. Então você tem que juntar os dois, porque você tem que entender que você não é nenhum nem outro, você é os dois, né? Então é isso que o prazer tem que, né? Acho que integralizar o prazer, né? Entender que não tem nada errado, né? Não tem que sentir culpa porque tá fazendo uma coisa, né? Porque parece que, ah, não, então isso é pecado. É a filosofia do pecado, né? Eu tô lembrando agora de você falando do carnaval, né? Você falou, o carnaval para mim não tem negociação, né? Eu vivo a minha vida, é, eu vivo a minha vida super yogi, dedicada a isso, mas o carnaval para mim conta mais sobre isso, amiga. Não dá, carnaval eu amo, carnaval eu não importa, o carnaval eu não é o meu feriado. Não dá, não trabalho, eu sei que não trabalho, não dá para trabalhar porque eu amo carnaval. Então é uma fase do Rio de Janeiro, né? Então eu sei que é uma fase que eu adoro, que eu vou me jogar, né, na rua, que eu gosto de carnaval de rua. E é o meu prazer de dançar música e dançar. É impressionante como sempre tem a ver com a maioria dos meus prazeres é dança e música. Assim, a maior parte, claro, né? A meditação me traz muito isso, o yoga me traz muito isso, mas como a dança e a música me traz. E como você tinha falado também, a questão do corpo, para começar, quem quer começar a dançar, que tem ainda essa alguma, né, alguma trava, alguma coisa assim que não se sente à vontade dançando, que para aprender técnica logo assim que começa a dançar não é legal. Eu lembrei muito disso em relação ao yoga, porque eu tento nas minhas aulas não deixar a pessoa, claro que o yoga é muito técnico, né? Porque a postura é a postura, mas eu tento enquadrar o corpo da pessoa na postura e não ficar corrigindo Uhum, exageradamente, porque tem professor que corrige demais, né? E eu tento, porque a pessoa vai uhum, percebendo o corpo, claro, né? Tem as correções para não botar em risco o próprio corpo, né? As articulações e nada. Mas para tentar a pessoa se ver na própria postura, do jeito dela, entendeu? Para o corpo uhum, dela se adaptar à postura e não. Não, a postura se adaptar ao corpo dela e não ela se adaptar à postura, não ela entrar numa forma, né? Claro que vai ter a forma, mas como ela chega lá, né? Eu achei muito interessante você falar isso. Porque o yoga é muito isso, né, também, né? Como aprender a dançar, né? Como você vai, como também um exercício de consciência corporal, quando você vai aprender a técnica, a pessoa que chega na aula de yoga que nunca fez nada corporal e vai fazer um negócio, já vai ver, nossa, a técnica acaba realmente dando uma, né? Porque é mais uma coisa que restringe, controla, né? uhum. Não que seja ruim, né? Que você falou, né? Que é maravilhoso, né? As técnicas de dança é incrível, é uma arte em si, mas é aquilo, né? Depende do momento. Sabe o que que eu me lembrei de Nem... como a gente Hum. chegou na construção do Yoga Tantric Dance, que foi justamente a partir de uma conversa assim nossa, né? É, É, foi mesmo. a gente tava, eu e a Catarina, a gente já tinha feito uma vivência juntos, já tinha, né, facilitado uma vivência. A gente contou na live passada como foi que a gente se conheceu e essa vivência. E a partir daí a gente falou: nossa, a gente tem muita conexão para criar as coisas juntas, e a gente começou a ter muitas ideias. E na época, que isso é uma outra história sobre o prazer também que eu vou contar, mas eu vou deixar para depois. É, só para não perder aqui o raciocínio. Eu lembro que eu tinha acabado de me mudar para Paraty, Catarina foi me visitar, que também eu quero contar porque foi uma busca do prazer essa mudança para mim. Eu morava no Rio de Janeiro, já tava, não aguentava mais 5 anos de cidade, eu queria muito ir para a natureza. E aí foi um ato também de busca pelo prazer que foi uma das melhores decisões da minha vida. Mas depois eu conto essa parte com calma. Aí Catarina foi me visitar e a gente começou a conversar sobre os nossos desenvolvimentos. Na época eu estava retomando os projetos com dança e, a dança chegou na minha vida assim, né? Quer dizer, sempre esteve, na verdade. Eu me formei, a minha primeira formação foi em artes cênicas,
Então, o corpo, a dança, a arte, ela sempre esteve muito presente. E nesse ano, que eu acho que foi 2017, ela voltou com tudo, assim, né? Com as minhas pesquisas, com os grupos que eu participei. E a gente estava conversando sobre isso e eu lembro que Catarina estava falando dessa questão, né, Cat, da yoga ser algo rígido e que como conciliar o prazer com a yoga. E a gente desenvolveu uma metodologia na época que foi o Yoga Tantric Dance, que era os movimentos de dança a partir do yoga, do movimento do yoga, trazendo a filosofia do Tantra também, do Tantra e do Tantra Yoga como base. E foi um projeto lindo que a gente realizou por um tempo, depois que a Catarina foi viajar, mas foi muito especial porque eu acho que abriu realmente assim alguns espaços dentro de nós, né, que realmente fizeram a gente olhar para esse prazer, né? Ok, a gente pode viver os nossos processos, né, com a yoga, com o tantra, porque eu tenho a minha formação também e mais de 7 anos de estudo na tradição do tantra, mas a gente queria algo que fosse realmente leve, gostoso, prazeroso, e a dança foi o que condensou isso, né, nessa nossa Foi descoberta. mesmo. É mesmo. É. Bem lembrado, foi mesmo. A dança, ela, acho que ela une, né? A dança, acho que eu não sei, porque a dança, ela, não sei o que que a dança tem, mas ela tem alguma coisa. Ela é ancestral e nasceu antes das pinturas rupestres. Eu tenho que confirmar Não essa é? Você informação, falou. mas eu lembro que eu li isso num livro de arte da escola e eu nunca mais Uhum, esqueci. Eu só não lembro se ela veio junto, sim. se ela veio antes, mas é isso. Mas, pô, É tá ali, pura, né? É por ali. muito ancestral. Ai, é, é isso, amigo. Será que a gente abre agora, então, para alguém compartilhar? Vamos, se alguém sentir de compartilhar com a gente esse movimento, como tem vivido esse movimento de prazer, se tem vivido também esse processo de dualidade, entre o prazer, Esse achar que processo de tem prazer em dualidade uma coisa. esse processo de dualidade aí que você está falando, eu acho interessante, né? Se alguém tiver para compartilhar, né? Essa sensação. Deixa eu ver se Você alguém consegue ver aí, amiga? já tinha comentado alguma coisa. Tô vendo. Ah, não, mas não tem aqui nenhuma mensagem. Uma coisa, eu vou contar logo essa parte da minha saída do Rio, porque eu sei que muita gente passa por isso, né? Como é que eu falo? Esse momento, né, de estar numa cidade Ah, da vivendo mudança. de forma convencional. Oi? Da mudança? Você vai contar? Cortou. Da mudança. Porque eu sei Hum. que eu já, né, a gente conversa com muitas pessoas que às vezes olham e falam, nossa, para mim eu precisaria de muita coragem para viver assim uma vida mais na natureza, mas eu gostaria muito e não tenho essa coragem. E o que foi interessante para mim, né, se tratando do prazer mulher, é que eu tinha uma crença de que para eu viver na natureza, né, a forma como eu imaginava, era muito perigoso viver assim, né? Porque como que uma mulher pode morar sozinha, cercada de natureza, né, no meio de um campo? E aí eu tinha essa crença que eu tinha que fazer isso casada, né? Eu não podia fazer isso sozinha, porque imagina, era muito perigoso. Então a gente isso do prazer feminino nesse lugar também é algo super complexo da gente ir, né, realmente desconstruindo, que é claro que a gente precisa de desconstruir muita coisa nessa sociedade, né, para que a gente consiga viver o nosso prazer sem medo, né, os nossos prazeres sem medo
de andar na rua à noite sem medo de... Eu não sei em Uhum. Portugal, né, que deve ser uma realidade bem menos assim forte do que no Brasil a gente tem, É, né? mas mesmo assim, Mas, essa questão de andar sozinha à noite, acho que é no mundo inteiro, né? Por mais que uhum, um dos lugares que tem um índice maior de estupro é na Suécia. Maiores que uhum. muitos lugares na África. Nossa, nossa, não podia imaginar. Uhum. Então a gente tem, né, essas situações fortes que a gente está aí buscando transformar isso. E, e sim, e esse medo muitas vezes bloqueia o nosso prazer. Então a gente ir desconstruindo esse medo também dentro de nós, né? Porque também a nossa energia vibrando o medo, ela vai, né, manifestar cada vez mais situações que vão nos causar medo. Então tem horas que a gente precisa de, claro, com estratégia, com ponderação, buscando novas formas de não tolir o nosso prazer, né, completamente por medo. E aí eu fui buscando essas estratégias de viver numa cidade onde eu pudesse morar sozinha. Estava fazendo 30 anos, seria a minha primeira experiência morando sozinha, completamente sozinha, né? Porque na época eu já tinha morado com companheiro, eu tinha morado com amigas e eu sentia que era o momento de morar sozinha. E eu fui buscando esse lugar, um lugar que me desse essa possibilidade de estar também próxima às pessoas, né? Não completamente isolada, mas que eu pudesse estar nessa natureza. E aí eu cheguei em Paraty, depois de várias situações, a vida foi me mostrando que era Paraty. E eu lembro quando eu me mudei, várias pessoas falando: Nossa, você é muito corajosa de morar sozinha, porque eu fui de cara para uma casa também grande, porque era outra coisa que eu queria viver, eu queria morar em casa, com quintal, com tudo que eu tinha direito. E, e aí, foi assim, eu passei por várias, tive que abrir mão de várias coisas para eu ir caminhando com relação a isso. Continuei trabalhando no Rio, viajava toda semana para lá, mas foi algo que foi muito mais prazeroso para mim do que estar lá. Uhum. E a partir daí, nossa, o universo se abriu para mim, assim, sabe? Por estar nessa conexão dentro de mim mesma. A natureza me possibilitou isso, me possibilitou essa conexão comigo mesmo de uma forma muito mais profunda. Poderia fazer isso na cidade? Poderia, né? A cidade, a gente pode estar feliz em qualquer lugar. Isso que a gente vai estar feliz só se a gente estiver num paraíso, isso também é outra crença. Mas às vezes existe um chamado da nossa alma que é muito forte para viver uma determinada experiência. Se a gente não der ouvidos a esse chamado, a gente vai estar deixando o nosso prazer ali de lado para ficar ouvindo a mente que cria medo, que cria bloqueios, que cria várias coisas. Então, aproveitando, né, essa partilha, eu queria saber se alguma mulher está vivendo essa situação, esse momento de sentir que tem um chamado de alma, só que ao mesmo tempo tem medo de escutar esse chamado, porque, enfim, né, porque parece que vai ser uma loucura ouvir esse chamado, se render a isso. Não sei se alguém sentir de partilhar. Deixa eu ver. Pode ser Deixa eu aqui ver aqui escrito se tem mesmo, alguém se, que se não solicitou. quiser entrar ao Porque às vezes vivo, dá para poderia ser escrito mesmo. Ah, eu recebi uma pergunta aqui em inbox falando Jess.parente. Eu amei a live. Vou deixar uma. Demoro muito para escolher as músicas, ideias. Aí desanimo. Como assim? Você entendeu, amigo? Ah, Jéssica, linda. É, escolher as músicas. O que seria eu escolher as Deve músicas, ser. Jéssica?
Deve ser a pergunta, aqui não tem um horário, mas deve ser talvez uma pergunta em relação à dança, será? Sempre penso que os Ah, outros vão sim, pensar. sim, deve ser. É, Deve ser. aqui passou um comentário também de alguém, da Gabriela, dizendo, sempre penso que os outros vão pensar. Deve ser talvez ainda em relação à dança, né? Uhum, sim. São Não sei. crenças, gente. A ge- Eu, é claro que a gente vai aprendendo a entrar num outro lugar dentro da gente para a gente viver realmente, de fato, esse chamado. Mas ainda a gente passa por Sim. pensamentos de se sentir, de alguma forma, reprimida a fazer isso, né? A dançar. E o único caminho é fazer, não tem outro caminho. Quando você se sente com medo de fazer algo, faça, né? Porque é a única forma que vai É. desbloquear, com medo nesse sentido, né? Com medo do julgamento, com medo do que vão falar. Esse medo a gente só vence fazendo, não tem jeito. E É. claro, né, Aqui, buscando olha. espaços que proporcionem a gente se experimentar. A Jess continua aqui. Músicas e ideias para dançar esporadicamente na rotina. Foi aquilo que a gente tinha falado, né, É. da dança. Faz uma playlist já, Jéssica, já deixa a playlist pronta, que aí na hora você coloca, faz assim, ó, fecha os olhos e vai a primeira música que o seu dedo for, é o que a sua alma está pedindo. Como é que é aquele negócio do. É, no Spotify é o nome do aplicativo. Que escolhe para você? Random. É random. Não Aqui, tem sei, um não comentário grande aqui, conheço. ó. Vision planetária. Qual? Ter, ter a possibilidade de morar num lugar com natureza, andar na rua e na natureza sozinha, tranquila, é parte do meu prazer cotidiano, que faz parte da escolha de morar onde moro. Ai, que delícia, que delícia alguém É. compartilhando também essa decisão, Cara, é interessante né? falar disso, porque assim, eu sempre tive um foco de morar na natureza, né? Eu sempre tive muito tempo, sempre não, tive por muito tempo essa vontade muito grande. Não, quero morar na natureza, quero morar. Aí a minha ideia era aquela coisa. Eu morei um tempo, né? Uma vez lá em Portugal, plantava, colhia o que eu plantava, vivia essa vida um tempinho, né? Não foi uma. Não, morei porque eu tava viajando, eu não tava em casa. Mas vivi um tempo lá, vivi um mês fazendo isso. Depois morei na Ericeira, que não era fazenda, assim, né? Era quinta, né? Que eu morava numa quinta no Alentejo. Aí fiquei depois 4 meses na Ericeira, num lugar também. Tinha 10 mil habitantes. Lindo, assim, morava de frente para o Rio. Acho que é 10 ou 20, não sei, gente, me corrija aí, não sei quantos habitantes tem Ericeira. Mas, assim, então de Rio encontrava o mar, um lugar maravilhoso, tudo longe também, né? Padaria 3,5 km, aquela coisa, né? Cidade pequena. De algumas, né? Que às vezes a cidade pequena tem tudo, você mora perto do centro, eu não morava. E aí eu cheguei, eu falei, finalmente, depois de muito tempo que eu não consegui chegar, eu falei, ai, finalmente estou aqui perto, pô, minha vista da minha casa é o rio, né? É o mar, né? Finalmente estou aqui. E aí, de repente, eis, cadê a minha felicidade? Cadê a Meu sua o quê? cenário tá todo aqui. Felicidade. Eu falei, cadê a felicidade que eu tô Ah, esperando aqui nesse lugar? Porque assim, o cenário tá perfeito, gente. Eu falava, gente, eu olhava assim, o cenário era lindo. O pôr do sol, cada pôr do sol que eu via, e eu falava, gente, que pôr do sol maravilhoso. Eu era apaixonada por cada dia para mim era maravilhoso. Eu amava, tinha prazer também, eu era feliz ali, assim, a natureza me dava muito. Mas eu não estava me sentindo, eu acho que com a ideia que eu construí da minha cabeça, não era a ideia da natureza, entendeu? No meu caso, assim. uhum. Era muito uma ideia de felicidade projetada numa imagem. E a imagem que eu tinha de felicidade era a natureza.
Uhum. Não que eu não goste, pelo amor de Deus, eu amo estar na natureza, eu preciso, mas eu ia toda hora para Lisboa. Eu precisava ir para Lisboa. Teve um dia que eu fui que nem. Eu até brincava, fui que nem. Que horror. O marido, quando vai comprar cigarro, nunca mais volta para casa. Fiquei um mês em Lisboa. E eu falei, nossa, preciso de cidade. Porque eu gosto de cidade, né? Eu tenho esse lado que eu gosto de cidade. Mas eu percebi muito isso quando realmente cheguei onde eu queria chegar. Eu falei assim, gente, olha só como a gente confunde cenas e cenários, né? Eu falei, olha, Nossa, cara, porque totalmente. tem muito isso, né? E tem isso também da Em vários projeção, né? aspectos. Do que a gente projeta. Porque, na verdade, esses ideais de felicidade que a gente vai criando, né? São ideais baseados até mesmo nas mídias, né? Uhum. O que a sociedade que está sendo representada pela mídia de grande massa está colocando para a gente como padrão de felicidade, né? É, É, aquilo então, que a gente estava falando na última live também, né? Isso é meu, de quem que é isso, né? Essa felicidade é minha, eu quero isso mesmo? É isso que vai me fazer feliz realmente? O que que realmente vai me fazer feliz, né? esse prazer. Esse prazer é meu ou é um O prazer prazer é o imposto prazer. socialmente? É um prazer que dizem que é prazer, então só por isso eu vou seguir, porque todo mundo tá dizendo que é prazer, então tá aí, é meu também, né? E Só que assim, não. e tem a questão da natureza também, né, amiga? Que a natureza, ela é um mergulho muito profundo dentro da gente. Assim, você está completamente Muito. só na natureza, a gente cria um ideal que a gente vai ficar ali vendo o pôr do sol e plena, mas para chegar nessa plenitude, a gente tem que se virar do avesso. Quantas e quantas, né? Quantos dias, quantas noites eu escutava os grilos, tocava o meu tambor. Na época eu estava muito forte com essa coisa dos instrumentos, né? E, e fazia os meus rituais sozinha e tinha que e tinha não, né? Passava por processos muito profundos que hoje, né? Eu já vejo de uma outra forma, eu já vejo com mais leveza. Só que naquela época, para mim, eram processos que, uau, né? Eram muito Uhum. profundos. Então, e quantas vezes, né? A natureza me fez realmente olhar para lugares que eu não queria olhar, para lugares Tem, muito. que eram muito, muito fortes, né? E aí, quando você está sozinho na natureza também, a expectativa é, nossa, vou me iluminar. Mas da mesma forma, se a gente for ver, como você citou, né, a história de Buda, é, quantas coisas, né, ele teve que ver dentro dele e remover para conseguir chegar nesse estado, né? Então, é por aí. A gente. Eu falo que a natureza ela coloca uma lente de aumento gigante, assim, nas coisas que é importante a gente transmutar. E para mim era isso. E esse lugar, né, de solitude na natureza, que a gente vai aprendendo a viver a solitude no primeiro momento, porque você está na cidade, acostumada com o movimento. Por mais que na cidade a gente também tem, às vezes, falsa ilusão de estar acompanhada, né? Uhum. Às vezes a gente tem uma falsa sensação de estar ali com pessoas e no fundo, no fundo, a gente está Isso sentindo mesmo. algo que precisa ser preenchido ainda. Só que é isso, quando você está num lugar que você não tem distração assim com outras pessoas, você tem que lidar com tudo que vem na sua mente. E lidar com tudo que vem Uhum. na sua mente é que é a grande questão, né? Então você vai lidar com o seu próprio auto-julgamento, você vai lidar com as suas expectativas que não aconteceram, você vai lidar com seus medos, com seus traumas, e você vai ter que aprender a silenciar essa mente para poder conseguir deixar realmente aquele prazer aflorar, para poder ouvir o seu coração, para poder sentir verdadeiramente o prazer de estar ali. Então, para chegar nisso, né,
Imagina, é algo muito profundo que a gente vive. E essa sensação de uau, né? Esse sentimento de solidão, ele se torna ainda muito mais ampliado, né? Porque você não tem ali a partilha. Então, isso eu estou dizendo para pessoas que decidiram ter essa experiência, como eu já tive, como a Catarina já teve, né? De viverem um tempo completamente imersas na natureza, sozinha. E uma E coisa é isso, é que é você muito viver gostoso na quando a gente natureza e. passa. Não, diz, depois Oi? eu falo. Pode falar. Não, Não, só ia conclui, concluir depois que eu é muito falo. gostoso quando a gente passa por tudo isso e depois consegue perceber o prazer na solitude também, né? O quanto Uhum, é gostoso você falar, nossa, é, eu realmente estou em paz comigo aqui, com os meus uhum, pensamentos. E se vem algum pensamento, você já administra, você já dança, você já faz coisas, você já né, entra no seu foco, no seu objetivo de vida ali, criando algo. Mas isso é uma outra coisa, né? E aí são processos que vão incluir aí muito autoconhecimento, às vezes terapias, às vezes né, reprogramações da nossa mente para a gente realmente conseguir viver tudo isso, né? Essas descobertas com prazer, de fato. é, aqui o Vasco Fala, Covaleri falou. fala o que você ia Falou o falar. negócio da experiência da floresta. Não, ele falou aqui, fala da experiência da floresta. Eu lembrei, porque uma coisa, eu tinha falado antes da experiência lá no Retiro, na Tailândia, uma parte. Mas uma coisa é você estar numa floresta, num retiro guiado, né? Que você tá ali, mal, e ainda não é fácil, né? Eu tinha duas amigas minhas da Grécia que foram e não conseguiram fazer, saíram no quarto dia, porque são 11 em silêncio nessa rotina de meditação e não conseguiram. Tem muita gente, é muito comum, né? Porque tudo bem, não dá no Uhum, momento. Pode ser que venha fazer outra vez, não dá, mas porque é realmente defrontar assim, com silêncio e com floresta, com natureza. É difícil quando você tem uma coisa guiada. Agora, imagina quando você está morando na natureza, sem nenhum guia, né? Você não tem, ninguém está ali para te controlar, para saber se uhum, você, para te bater o sino para se levantar, né? Para você bater o sino para você comer, chamar para meditar, não tem ninguém ali, é só você e a natureza. Então você tem que se policiar para fazer, policiar não, essa palavra é ruim, né? Você tem que fazer a sua própria agenda, você tem que fazer suas coisas para você. Então eu acho que é muito mais profundo, né? Quando você tá ali sem data, né? Você não tem uma data tipo, não, vou sair daqui a 15 dias. Não, você tem várias coisas. Eu acho muito mais difícil do que retiro mesmo, assim, muitos em um outro lugar, né? E até para você tem que estar uhum. preparado, tem que ter seu momento de vida mesmo, né? Para você conseguir encarar certas coisas também. Depende do momento que você está passando também, né? Para fazer essa escolha de ir, né? Porque às vezes também Uhum. não é o momento de ir, né? E vai ter outros momentos. Eu quero muito ir Uhum. ainda para a natureza e estar com os bichos na natureza mesmo, fazendo. Mas agora eu sei que não é. Eu ainda quero ir, ainda tenho essa vontade, mas nesse momento não. Mas é muito difícil. Quando eu tava na Ericeira, eu falei assim, nossa senhora, não faço não. Não E é era fácil, interessante quando a mas foi gente bom. vai criando uma estrutura de vida que permite a gente estar bem em todos os lugares, né? Na cidade, né? É, E com equilíbrio, né? Com equilíbrio, né? De poder, bom, eu posso passar esse tempo na natureza, mas também posso passar um tempo na cidade e estar bem. Só que aí também vai muito e das aquela escolhas coisa, e né? do Também não momento de precisa, vida de cada você não pessoa, né? precisa, você também não precisa isolar uma possibilidade, aquilo, né? Você não precisa Uhum, estar na cidade só e não ir nunca para a natureza, você não precisa estar só na natureza sem ir nunca para a cidade. Você pode ter os dois também, se você quiser, né? Claro, se você não morar sim. muito longe, né? Mas se você quiser alguma coisa no meio do caminho, você pode ir indo devagar. Você também não precisa, né? Não, agora vou, né, ali pro meio do Acre, vou ficar lá porque resolvi, né? Você pode ir se acostumando com a ideia, para não ter essa dualidade, né? É, Cair de são. novo no vou ou não vou.
Gente, a gente está partilhando aqui, né, experiências nossas, né? Claro que isso é muito particular, muito individual. Eu acabei falando da minha experiência dessa questão de morar sozinha, naquela época, de morar na natureza. Mas, assim, né, essas reflexões sobre os prazeres, elas são infinitas, né? E para vários aspectos da nossa vida. Ah, tem uma pergunta da Jéssica. Ó, não, ela falou, morei sozinha em zona Botei aqui. urbana. Ah, tá. E vejo que só mudei de endereço e lido com os mesmos problemas internos. Pois é, às vezes tem até uma lente de aumento para essas questões, né, Jéssica? Porque é que a gente falou, na natureza, nessa coisa, às vezes a gente tem menos distrações do que na cidade para poder olhar para as É, coisas. Mas no fundo, eu sinto que é um grito da alma falando, olha, vai olhar para isso, sabe? Quando a gente é, toma essa é, decisão, não é por um acaso, né? é. Não, todas as vezes que eu fui assim para cidade pequena ou para natureza assim, eu fui porque eu precisava ir, porque às vezes na cidade, é claro que não vai mudar nada, assim, se você não vai mudar absolutamente se você, assim, muda assim, o ar muda, é bom você estar com a natureza, mas assim, internamente, se você não for preparada com a consciência de que nada vai mudar internamente, se você realmente não se trabalhar, né, internamente, né, que não Uhum, adianta mudar fora, que não vai mudar dentro, assim, real, né? Claro que tem influência, né, do espaço em você. Mas se você realmente pensa em mudar de lugar porque você quer mudar o seu funcionamento, você sabe que isso não vai resolver, né? Tô falando uhum, logo que não vai. Aí você, quando você vai com esse propósito, assim, de mudar para a natureza, pensando que mudando para a natureza todos os seus problemas vão ser resolvidos, você vai estar em paz, né, acordando com os passarinhos, você se frustra muito, né? Porque você tem um uhum, silêncio, eu acho, da natureza, e aí você consegue ouvir o seu barulho interno. Aí você fala, caraca, tá assim aqui dentro, né? Eu acho muito isso, assim. Eu, pelo menos, toda vez que eu busco sempre sair da cidade, assim, ou fazer retiro, ou qualquer coisa assim nesse sentido, é mesmo para tentar separar os barulhos, sabe? Porque às vezes é muito barulho fora e muito barulho dentro. E aí, quando você começa a separar, você uhum. tem essa consciência, vai para o silêncio, assim, para uma outra atmosfera, para você perceber, não, calma aí, qual é o barulho que está aqui dentro, qual é o barulho que está aqui fora, né? Quando tá demais, né? Uhum. Sim, e lembrando, né, que nós somos a natureza, né? O que é a natureza? A É gente às vezes coloca importante. fora, né? Que é o que é, que é o que é o espaço, sem muitas casas, sem prédios e tal. Mas aonde quer que a É, gente esteja, nós somos essa natureza, né? Nós somos essa. é. Então, quando a gente também está imbuída desse sentimento de integração com tudo, qualquer lugar é natureza, né? Até porque um prédio ele é construído pela natureza, né? Ele é construído com materiais da natureza. Então, tudo tem vida de certa forma, né? Tudo vibra ali, vida. Até plástico, Então, infelizmente, é natural, é da natureza, oi? né? Até plástico. Sim, né? Tudo vem, né? A questão é a forma como as coisas têm Como se sido apresenta. feitas. É. Mas, de certa forma, assim, eu acho até curioso, né? Não quero mudar muito aqui a temática, mas é até curioso essa coisa às vezes, que a gente entra vamos salvar a natureza, e a natureza, ela se regenera, é, e que, na verdade, se acontecer alguma coisa, não é a gente que vai salvar a natureza, a gente simplesmente vai deixar de A fazer gente parte vai. de uma A gente coisa que é simplesmente muito vai maior. existir. Você vai ser cuspido. Então, né, assim, é algo que vamos nos salvar, né? Não vamos salvar a natureza. É mais esse pensamento, né? Porque a Porque a natureza, gente é a natureza. ela tá no ciclo dela de regeneração todo o tempo, né? Então, enfim, gente, muitas reflexões aí para muitas coisas. Ah, vamos. Deixa eu só perguntar uma coisa aqui. Uhum. Para as mulheres em especial, os homens também sintam-se à vontade de levantar a mãozinha aí. Mas para as mulheres em especial, até para a gente entender isso que a gente vem, né, conversando aqui nas lives,
vocês já deixaram de viver algo que vocês sentiam, né, que queriam muito fazer, que teriam muito prazer em fazer por medo de alguma coisa? Por Boa medo, no pergunta. caso, até por ser mulher? Quem já viveu isso, coloca uma mãozinha aí para gente ter essa ideia, se muitas mulheres passam por isso. Ah, Deixa eu ver se. A, a Ana Isabel, coisa de viajar sozinha. boa noite, Ana, Hum, Cecília. boa noite. É, Essa coisa do medo, eu acho que a mulher, quando fala da mulher, né, é uma coisa assim que é difícil você ver uma mulher que não tem medo, né, assim, com, não assim, não ter medo, no sentido de, por ser mulher, né? Porque, uhum. o que eu ia falar? A gente vai dar um exemplo. Ah, de viajar. Muita gente me fala, mas você é mulher, você vai viajar sozinha? Você não tem medo? Então, assim, aqui, ó, Marta. A Marta Ah, comentou. eu simplesmente raspar o meu cabelo. Ah, esse medo do julgamento por fazer isso, Marta, nossa, isso é algo realmente que é muito forte, né? Porque a gente é cobrada ter um cabelo longo, né? Dentro de vários padrões sociais aí que foram criados, não sei Ainda por tem o quê, padrão, né? É. ainda tem o Por padrão. quem? Por Por quem? quem? Por quem, né? E que de certa forma a gente também, né? Nós, de certa forma, quando a gente não quebra com isso, a gente também retroalimenta. Então, são questionamentos a gente mesmo se fazer, né? São coisas que eu me faço muito assim, nossa, por que que eu estou fazendo isso? Eu estou deixando de fazer isso. E às vezes é isso mesmo, às vezes a gente deixa de fazer ou a gente faz sabendo que é por conta de estar numa regra social, né? É É. muito louco. Nossa, obrigada, Marta, por compartilhar isso. Essa coisa do cabelo realmente é algo para a mulher que, assim como várias partes do corpo, Tipo, várias partes do nosso depilação, corpo é, estão em é debate, né? propriedade do outro, né? Você não pode decidir, não tem que seguir um padrão. É, Amiga, eu vou falar do grupo amiga, vamos falar do grupo, do. que aí lá também, de Vou. repente, a gente cria um ambiente É, para elas ficarem mais à vontade e a que gente a gente também, né, compartilha as para coisas lá. E, partilhar. é. A gente vai montar um grupo, a gente vai fazer um encontro no Zoom. E aí a gente vai dar mais informação em breve pelo grupo do WhatsApp. Então, quem quiser entrar no grupo do WhatsApp, ele tá no link, eu deixei no link do meu perfil, na minha biografia. Se você entrar, tem um link só lá. Aí vai abrir várias abinhas. É o primeiro logo. Prazer Mulher Grupo. Aí entra lá, é o grupo do WhatsApp. Por enquanto eu acho que tá sem ninguém poder falar. E aí a gente vai recebendo as pessoas, né? E depois a gente comunica como vai ser as próximas reuniões, porque aí as pessoas conseguem falar, né? A gente consegue fazer reunião porque aqui não dá para fazer isso, né? A gente tem que ter, acho que no Zoom a gente consegue melhor ter esse contato mais profundo Uhum. né, com as outras Sim, mulheres. e E outra é coisa que eu queria falar importante a também. gente abrir isso. Assim. Fale. Não, fala, fala. Não, eu ia falar Não, só que é fala, depois eu vou importante mudar esse de assunto. espaço para a gente ter essas trocas mesmo, né? Quantas vezes a gente também fica com os pensamentos ali, com vários bloqueios na mente, com vários pensamentos excessivos e, de repente, conversando com outras mulheres, aquilo viraria assim, uau, né? A gente tendo ali uma Nossa, partilha. cura. Quer dizer, cura, não fala que cura, mas
mas é uma coisa que ilumina, dá uma luz muito grande. Eu tive várias coisas que eu compartilhei com outras mulheres que falaram, nossa, mas acontece também. Aí quando você. É o poder da troca, né? É o poder da comunicação, né? Eu acho. Quando você, o poder do espelho, né? Da coisa do, acontece comigo também. É uma Outra forma coisa de que eu ia falar, terapia, né? é uma forma de terapia. Outra coisa que eu ia falar, gente, a Laila, ela faz atendimento. Você faz atendimento individual, né? Faço. É maravilhoso, eu amo de paixão, sou suspeita pra falar. Fala você, amiga, como é que funciona? Como é que são os atendimentos que você faz online? Falo. Bom, trazendo, né, isso que a gente já conversou do corpo, eu tenho esse estudo do corpo já há muitos anos, e esse estudo do corpo, que inicialmente começou com as artes, né, com as artes cênicas, me levou para os processos terapêuticos com o corpo. E aí eu comecei a estudar a filosofia do Tantra, que na verdade é uma tradição milenar, e foquei nesse estudo profundo de como esses povos tântricos eles viviam, como eles se comportavam, como eles lidavam com o próprio prazer, com o próprio corpo e com a própria sexualidade de uma forma muito além do que a gente sente e fala e vive a sexualidade hoje, né? Que é uma forma muito limitada, e esses povos eles entendiam que a sexualidade ela era a fonte de tudo, de qualquer criação, de qualquer manifestação na nossa vida, era através dessa consciência do poder do alinhamento dos nossos chakras, a começar pelo básico, que é concentrado, né, na região das genitais. Então, quando a gente vai tomando consciência de como a gente está energeticamente nessa região e em todo o nosso corpo, a gente vai conseguindo ter formas cada vez mais maravilhosas, mais incríveis de expandir a nossa vitalidade, a nossa prosperidade, as manifestações na nossa vida, tudo que a gente decide, isso vai dando poder para a gente. Então, assim, eu posso ficar aqui falando horas sobre isso, porque eu amo esse estudo, eu amo fazer isso, eu amo conduzir esses processos e ver as mulheres, os homens, as pessoas descobrindo esse poder dentro delas e descobrindo novos lugares através dessa energia da sexualidade. Então, uma das linhas de atendimento é com a mentoria de Tantra, onde eu conduzo esse processo de descoberta do poder da própria sexualidade, cada vez que vai expandindo cada vez mais, quanto mais a gente investiga isso, mais coisas a gente descobre na gente, e é realmente muito maravilhoso. E atendo também com a psicoterapia corporal vibracional, que é uma linha que foca em alinhar os conteúdos da mente com o corpo e a energia. Então, a gente, na psicoterapia corporal, diferente da mentoria do Tantra, que é focada mesmo no desenvolvimento do poder da sexualidade através de várias técnicas milenares do Tantra e dos mistérios dessa tradição, a psicoterapia corporal ela vai integrar os conteúdos da mente. Então, tudo isso que a gente falou aqui, né, as coisas que vão surgindo, as crenças, os medos, os bloqueios, a gente entende primeiro, né, com a nossa mente consciente, a gente vai tirando lá, né, na nossa história, então a gente vai investigando o nosso subconsciente para ver o que tem lá ainda de crença, de medo, de trauma, e a gente vai identificando no corpo aonde isso somatizou e aonde isso está travando também a nossa vida, a nossa expressão no mundo. Então, por exemplo, muitas vezes no processo terapêutico apenas da mente, às vezes a gente até entende aonde está a questão. Por exemplo, né? Eu tenho uma questão da minha infância, uma determinada situação que eu vivi. Eu já sei que eu vivi essa situação, eu já sei que essa situação me trouxe um bloqueio, e na mente a gente entende, mas o bloqueio continua no corpo. Então, é muito importante, assim,
observar e destravar no corpo esse bloqueio, né? Então, porque muitas vezes o bloqueio, ele paralisou, mas ele paralisou por quê? Porque houve um enrijecimento, né, de uma couraça muscular no corpo que travou o meu movimento para a vida. Então, às vezes, pode ser essa trava aqui no peito. Se a gente observa uma pessoa com os ombros muito caídos, com o peito muito fechado, muito provavelmente ela viveu alguma situação que foi trazendo esse enrijecimento, né? Fechando mesmo esse músculo do cardíaco. E aí a gente pode falar de várias outras couraças, bloqueios também na sexualidade, bloqueios com prosperidade, tudo isso são enrijecimentos também no corpo. Então, às vezes a gente acha que a gente tem que olhar só para a mente, só que o corpo traz muita informação, né? Porque o subconsciente, ele é manifestado no corpo. Esse é um estudo também que é fantástico. E quando a gente vai entendendo isso, a gente vai falando, nossa, por isso que a yoga, né, a prática diária, gente, da Não tá yoga separado, né, realmente o corpo da mente, né? É tudo uma coisa só, né? é realmente transformador, porque você está ali liberando memória no corpo todos os dias, né? Então é isso, eu tenho esses 2 atendimentos, tá lá no site, lailaclaire.com, que também fica na minha bio. Então, entrando lá no link da minha bio, tem a primeira aba, é o site, e quem quiser mais informação, tá lá. É só lá seguir a Laila, que tá aqui marcada no. Tá marcada em tudo, né? Aqui na live também. Vou compartilhar. E aí, quem quiser seguir. Tá aqui também, né, amiga? Só clicar aqui em cima também já dá pra seguir. Ah, então Sim, tá, então eu vou é finalizar. isso. E esperamos vocês no grupo. É um grupo para mulheres, Ah, é. porque afinal de contas a gente está nesse estudo, né? Nada contra a energia dos homens, né? Que estamos cada vez mais nesse equilíbrio, nesse agregar, nesse somar. Só que também é isso, às vezes os desenvolvimentos também, né, como são universos muito particulares, esses desenvolvimentos também às vezes se tornam bem importantes, né? Então, às vezes, o que algumas mulheres poderiam não querer partilhar num grupo com homens, elas vão partilhar só entre mulheres. Então, por isso que a gente resolveu fazer um grupo focado no prazer feminino, para que a gente possa aprofundar o assunto, né, de uma forma que seja mais que deixe as mulheres mais à vontade mesmo. É. E quem sabe em breve a gente não abre um misto, né? Prazer humano. Prazer humano. Então tá, amiga, obrigada. Ah, eu que agradeço. É sempre uma delícia as nossas trocas. Bom, né? E vamos continuar por lá, gente, lá no Vamos WhatsApp. A gente continuar. Qualquer coisa, quem continua. chegou agora, o WhatsApp tá em cima, tá no meu link, tem o grupo. Por enquanto ainda não dá para comentar, se eu não me engano. E aí é só clicar lá, Prazer Mulher, grupo. É o primeiro link da minha biografia. E a live, quem quiser seguir, é só clicar aqui nessa setinha aqui em cima, ou então na live também que eu vou compartilhar aqui. Isso. Então é isso. Boa noite, então. Graças Boa noite. todas, Boa noite, todos amiga. que participaram, que partilharam. Um beijo. Beijo.